Primeiro Seminário Internacional de Tecnologia no Ensino. Os softwares educativos e os recursos digitais no ensino básico. Um estudo de caso. Autores: Eli da Silva Fernandes e Jocenilton Cesário da Costa. Objetivo geral. Este trabalho pretende analisar questões relacionadas à utilização dos objetos de aprendizagem, neste caso, os softwares educativos e os recursos digitais, em aulas de língua portuguesa, na Escola de Ensino Fundamental Batista Leite, localizada na cidade de Sousa. O nosso objetivo é investigar as vantagens da aplicação desses recursos no processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar. Pessoal, está aparecendo aí no vídeo de vocês os objetivos específicos. No contexto educacional atual, o uso dos softwares educativos e os recursos digitais são imprescindíveis para o melhoramento e o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem do ambiente escolar. É perceptível a compreensão de que sua utilização permite a contextualização e a interação das várias disciplinas existentes, admitindo principalmente que o aluno participe diretamente na construção do conhecimento individual e coletivo, proporcionando, inclusive, a realização de suas próprias experiências de aprendizagem. A metodologia deste artigo utilizou os modelos de pesquisa exploratória e descritiva no contexto da abordagem qualitativa, adotando-se o método de estudo de caso. Para tanto, foram aplicadas 3 enquetes distribuídas com diferentes grupos. Primeiro, o trabalho de entrevista ocorreu com alunos do 9º ano do ensino básico, em seguida, com professores de língua portuguesa e, finalmente, com os diretores escolares, todos eles pertencentes à Escola Estadual de Ensino Fundamental Batista Leite, localizada na cidade de Sousa. Todas as questões estão relacionadas à existência dos softwares educativos e os recursos digitais na escola, bem como a frequência de sua utilização, com especificidades sobre quais atividades ou disciplinas eles são mais requisitados. Muito bem, vamos agora à aplicação dos questionários e à coleta de dados. Com isso, nós objetivamos compreender a funcionalidade e a aplicabilidade dessas ferramentas de aprendizado no cotidiano escolar. Essa foi a enquete aplicada aos alunos. Primeira pergunta: sua escola possui algum tipo de software educativo ou recursos digitais, tais como data show, sala de informática, internet, dentre outros? Nós entrevistamos cerca de 70 alunos e todos foram unânimes em afirmar que a escola dispunha de alguns recursos digitais. De outro modo, eles confirmaram a completa inexistência de qualquer espécie de software educativo. Desse total, 28 deles disseram que esses equipamentos dificilmente são utilizados em sala de aula, e 42 deles disseram que essas ferramentas são utilizadas com bastante frequência. Terceira pergunta: Você tem aulas com esses recursos em atividades de leitura? 30 alunos manifestaram que esses recursos são empregados para exibição de filmes e 40 deles apontaram a utilização desses meios para atividade de leitura e literatura. Essa é a enquete aplicada aos professores de língua portuguesa. Primeira pergunta: a escola dispõe de algum tipo de software educativo ou recursos digitais, tais como data show, sala de informática, internet, entre outros? Dos 6 professores ouvidos, todos disseram igualmente não existir nenhum tipo de software educativo. De outro modo, eles confirmaram a existência de alguns recursos digitais na instituição.
Em relação à segunda pergunta, 4 deles afirmaram que o uso desses equipamentos é bastante comum no dia a dia escolar, enquanto 2 deles disseram que lançam mão dessas ferramentas com pouca frequência. Em relação à pergunta número 3, 4 deles manifestaram que esses recursos são empregados principalmente para a exibição de filmes e análise de obras literárias, enquanto que 2 deles apontaram sua utilização em atividades de pesquisa e conteúdos trabalhados na internet. Vamos agora à última enquete. Enquete aplicada aos gestores escolares. Primeira pergunta: a escola dispõe de algum tipo de software educativo ou recursos digitais, tais como data show, sala de informática, internet, dentre outros? Dos 2 diretores interpelados, igualmente aos alunos e professores, os mesmos confirmaram a não existência de qualquer tipo de software educativo na escola, apesar de afirmarem que a escola possui sim alguns recursos digitais. Em relação à segunda pergunta, ou seja, se a escola está equipada para a utilização destes dispositivos, de igual modo, os diretores afirmaram que a escola realmente não dispunha de estrutura adequada e pessoal especializado para o manuseio desses equipamentos. Diante dos dados coletados, podemos analisar, com base desses resultados, que a referida escola está parcialmente equipada com ferramentas tecnológicas, ou seja, ela não possui nenhum tipo de software educativo e, por outro lado, a referida escola possui sim alguns recursos digitais. Mesmo assim, estes ainda são pouco utilizados. Além disso, o educandário necessita de uma adequação estrutural para o melhor funcionamento dos equipamentos ali existentes. Diante da realidade aqui retratada, acreditamos ser por demais positiva a proposta de utilização dos softwares educativos e recursos digitais como instrumento alternativo de ensino-aprendizagem nas escolas, tendo em vista que a necessidade de sua aplicação se faz cada vez mais necessária no contexto escolar atual, até porque estamos diante de uma nova geração que começa a vida teclando e vivenciando um mundo rápido, instantâneo, tecnológico, convivendo com um enorme volume de informações. Por essas razões, os alunos e educadores sabem o quanto esses recursos podem ser importantes no seu dia a dia escolar. Além do mais, essas possibilidades tecnológicas influenciaram não apenas a sociedade, mas a configuração e a realidade do ensino como um todo. Somada à vantagem de poderem ser aplicados em diferentes aulas ou disciplinas, o uso dessas ferramentas pode ser bastante útil para o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem. Por fim, essas constatações feitas por alunos, professores e diretores nos permitem pensar de que maneira atualmente ainda podemos conviver com a escassez ou total ausência desses equipamentos, quando na realidade poderíamos aplicar todos esses recursos em favor de um ensino de qualidade nas escolas. Pela observação dos aspectos analisados, só nos resta esperar que, em aulas cheias de possibilidades e desafios e da precariedade dos meios facilitadores para a melhoria do nosso ensino, esses fatos nos levem a refletir que se faz necessário caminhar sempre em busca de inovações, mesmo sem tantos recursos tecnológicos ao nosso dispor. Muito obrigado pela atenção de vocês.